tá bom? Então, para que os irmãos fiquem cientes, aqueles que são membros, ele vai estar nesse período fora. E para aqueles que nos visitam também, sejam bem-vindos. Já vi alguns rostos aqui que eu já tinha vindo uma outra vez, mas alguns também que nunca vi, mas sejam bem-vindos, sintam-se à vontade. E é isso. Vamos agora, se e não sabe, a gente está numa série de pregações. O nosso pastor aqui, na nossa igreja, tem entendido que é algo bom da parte de Deus a gente pensar em séries, né? Então a gente está pensando agora, tem ouvido as pregações, né? Os sermões têm sido a respeito dos 10 mandamentos, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre o 8º mandamento, que está lá em Êxodo capítulo 20, no verso 15. É um texto muito pequeno, mas que tem muito a nos ensinar. Antes da gente ler o texto e de começar propriamente dito a pregação, vamos orar mais uma vez, rogando ao nosso Deus que nos abençoe nesse momento. Amém? Então vamos orar. Pai, mais uma vez, Senhor, nós te damos graças, como tudo que foi feito até agora, tudo que foi orado, Senhor, até aqui, Senhor, que seja feito para a tua glória. E nesse momento, Senhor, te pedimos para que o Senhor ilumine nossas mentes, nossos corações, Pai, para que a tua palavra, Senhor, penetre, Senhor, em nosso íntimo, penetre no nosso eu, e que teu Espírito Santo nos mostre uma imagem mais clara do teu Filho Jesus, Senhor. Que possamos, Deus, perceber, Senhor, ter uma visão mais clara da tua grandeza, Senhor, de como o Senhor é bom, Pai, de como o Senhor é santo, de como o Senhor é justo. Que possamos ter uma visão, Senhor, mais clara, ainda mais profunda, Senhor, dos teus atributos, do teu caráter, e uma visão mais clara do nosso pecado, Senhor, uma visão mais clara da nossa maldade. Que possamos perceber, Senhor, que isso que nós vamos ler aqui essa noite, que tudo que o teu Espírito Santo ministra aos nossos corações, Senhor, de forma que nós realmente, Senhor, possamos sair daqui essa noite com um amor mais profundo por Ti, Pai. Um zelo mais santo, Senhor, pela Tua palavra. Uma vontade maior, Senhor, de propagar o Teu reino, de pregar o Teu evangelho, Senhor, de viver uma vida, Senhor, realmente para a Tua glória, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós carecemos, Pai, da Tua misericórdia, da Tua paciência, Senhor, porque mesmo domingo após domingo, ouvindo a Tua palavra, lendo a Bíblia, orando, mesmo assim ainda pecamos, Senhor, pecamos. Então, Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a sermos mais fiéis a Ti, mais santos, mais semelhantes ao Teu Filho, Jesus. E nos ajuda, Senhor, mais uma vez nesse momento, na compreensão da Tua palavra. Tem misericórdia também, Senhor, de mim e abençoa, Senhor, essa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então, Êxodo, capítulo 20, versículo 15, diz: não furtarás. Esse é o 8º mandamento. Não furtarás. Bem, antes da gente entrar propriamente no texto, nesse não furtarás, que é o 8º mandamento, eu queria fazer algumas considerações assim rápidas sobre a lei, de uma forma geral, falando mais especificamente dos 10 mandamentos. Como o nosso pastor tem ensinado aqui, a lei, quando Deus deu a lei para o povo de Israel, ele deu os 10 mandamentos, ele deu também diversas outras leis civis que regulavam as relações ali entre o povo, dentro da comunidade de Israel, e leis cerimoniais também, que tinham a ver com a forma como o culto deveria ser prestado. Mas a gente está olhando para os 10 mandamentos, que são, vamos dizer assim, um resumo e a essência mais básica assim, de todos esses mandamentos, são os 10 mandamentos. Então, eu estava conversando com um amigo esses dias e ele ficou sabendo que eu ia pregar e ele falou assim, vai pregar sobre os 10 mandamentos e tudo mais. E ele meio que deu a entender assim, que de alguma forma, ele começou a falar um pouco sobre a lei, né, e tudo mais, e deu a entender de alguma forma que, tipo assim, de que existia algum tipo de oposição entre a lei e a graça. Às vezes isso acontece. Às vezes você vai conversar com algum irmão e parece que a pessoa tem aquela ideia assim, não, hoje a gente vive no período da graça. No período da lei era diferente. Como se antes de Jesus, quando o povo ainda não conhecia o Messias ainda, como se de alguma forma a lei fosse mais severa, digamos assim, fosse mais, os 10 mandamentos ou o Antigo Testamento, fosse algo mais duro, e a gente vive num período hoje mais light, digamos assim. Então, a partir desse tipo de pensamento, eu queria refletir rapidamente com a gente aqui nessa introdução sobre qual é a função da lei para nós, crentes. Qual é a função da lei, dos 10 mandamentos para nós? A gente aprende que, pelo cumprimento da lei, a gente não consegue ser salvo. Por quê? Porque ninguém cumpriu a lei perfeitamente. Ninguém cumpriu efetivamente os 10 mandamentos. Quando a gente olha para Jesus, para o que ele ensinou, a gente vê que o padrão dele é muito mais elevado do que simplesmente você não fazer certas atitudes ou você fazer certas coisas, de respeito àquilo que está dentro do nosso coração. Então, a gente vê que a lei é como se fosse
aquilo que é uma revelação, uma expressão do caráter de Deus. Ou seja, se você quer saber quem Deus é, se você quer saber aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus ama, e ao mesmo tempo aquilo que desagrada a Deus, aquilo que Deus detesta, você olha para a lei. Olha para a lei. Quando você olha para os 10 mandamentos, você pode ver quem Deus é. Você pode ver como ele pensa, o que o agrada e o que ele detesta. Então, Romanos capítulo 7, lá em Romanos capítulo 7, Paulo fala que a lei é boa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, na verdade, qual é o problema? O problema da lei. O problema da lei, na verdade, não é que a lei seja má. Na verdade, a lei é boa. Mas o problema da lei está em nós, na verdade. Porque a lei faz exigências. Entende? Ela exige que a gente viva dessa forma, mas o problema é que ninguém vive dessa forma. Então, ela não muda o nosso coração. Ela somente faz essas exigências. Então, a lei é justamente isso que mostra o nosso pecado, é como esse espelho que mostra o nosso pecado, ao revelar quem Deus é, e nos deixa numa situação de apuros, digamos assim. Ou seja, Paulo vai dizer em Gálatas que ela é aquilo que nos impulsiona para Cristo, é aquilo que nos leva para Cristo. E aí, depois que a lei nos leva para Cristo, Cristo nos leva de volta para a lei. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando a gente olha para a lei, a gente tem que ter em mente o seguinte: cara, isso aqui é uma expressão, é uma revelação de quem Deus é. Eu não consigo atingir esse padrão. Então, automaticamente, a gente se volta para Jesus como nosso Salvador e como único, através de quem a gente pode ser salvo do juízo, ser salvo da ira de Deus. E aí, depois que Jesus nos salva, ele não somente nos perdoa, mas ele nos dá um novo coração. Ele ele arranca o nosso coração de pedra, o nosso coração duro, que ignora a sua palavra, que desdenha dos seus mandamentos, e ele nos dá um novo coração, um coração de carne, que o ama, que se agrada em obedecê-lo, e ele então nos manda de volta para a lei como algo totalmente desejável, totalmente algo que nós amamos. Então, sempre que a gente olha para a lei, a gente tem que ter isso na nossa mente, de que a lei nos empurra para Cristo, porque a gente se vê em apuros quando a gente olha para a lei. A gente se vê em apuros porque a gente fala, cara, ninguém vive assim, eu não vivo assim. E aí a gente se volta para Jesus como o nosso único Salvador, o único que realmente pode nos salvar da ira vindoura. E depois Jesus, ele não somente nos perdoa, mas ele também nos transforma. Ele nos dá um novo coração. E aí a gente olha para a lei de novo de uma forma que a gente vê como algo doce a lei. Por quê? Porque agora a gente ama a Deus. E se a lei mostra quem Deus é, a gente ama a lei. A gente quer agradar a Deus, a esse Deus que nos transformou, a esse Deus que nos salvou. Então, dito isso, vamos propriamente dito ao 8º mandamento: não furtarás. Bem, o meu objetivo aqui é conseguir fazer com que a gente perceba a abrangência desse mandamento. Porque a gente poderia inicialmente olhar para esse mandamento e falar, não furtarás. Não furtarás, eu não sou ladrão, né? Eu não estou roubando ninguém, eu não estou invadindo a casa de ninguém. Então a gente poderia pensar, ufa, dessa eu me livrei. Essa não me atinge. Mas se a gente pensar com cuidado, se a gente for sincero, a gente deveria se perguntar, poxa, será que Deus realmente está falando somente para o ladrão? Somente para aquele que invade a casa de alguém? Somente para aquele que rouba um carro? Somente para aquele que é criminoso aos olhos da justiça humana? Será que é só isso mesmo? Se fosse assim, será que o padrão exigido por Deus não estaria se igualando ao nosso padrão? Se Deus aqui estivesse falando que não furtarás é somente a questão jurídica do ponto de vista humano, a pergunta então é, como que a gente consegue perceber a abrangência desse mandamento? A gente pode se perguntar isso, sendo bem sincero. Você se consegue imaginar como um transgressor do não furtarás, do não roubarás? A gente naturalmente não acha que isso é pra gente. Eu não roubo, eu não sou um ladrão. Mas então, o problema é que quando a gente pensa em roubo, a gente logo imagina, como eu acabei de falar, esse sentido judicial. E nesse sentido, eu queria trazer aqui brevemente uma parte aqui da lei, né, do Código Penal do Brasil, ou seja, da Justiça dos Homens, que ele fala sobre o roubo, né? O que seria isso? Subtrair para si ou para outro coisa alheia, móvel. E qual é a pena? Reclusão, ou seja, cadeia, né? De 1 a 4 anos e multa. E aí ele põe aqui também alguns outros agravantes, né?
caso isso ocorra durante a noite, ou caso você use algum tipo de chave falsa, você escale para roubar a casa, enfim. Ele põe alguns tipos de coisas que podem agravar a pena, fazer com que a pena fique maior. Então, como eu falei anteriormente, se a gente pensar em roubo somente desse ponto de vista humano, a gente vai ver que o padrão de Deus, então, é um padrão meramente humano e a gente poderia dizer que as nossas leis elas estão praticamente no mesmo padrão da lei de Deus. Mas não é exatamente isso. Então, nesse sentido, o que a gente poderia se perguntar, por exemplo? Você já viu alguém preso porque cobiçou a casa do próximo, cobiçou a mulher do próximo? Alguém já foi preso por isso, por cobiçar? Pensa aí. Não, né? Ninguém é preso por cobiçar. Por quê? A justiça dos homens, a nossa justiça, ela só consegue julgar aquilo que ela vê. Quando você vai para o tribunal dos homens, você tem que ter provas, você tem que ter evidências para que possa ser feita a denúncia, o juiz possa pegar aquilo ali, analisar o caso e julgar. Agora pensa quão mais elevado é isso em relação a Deus. Por quê? Mais elevado e mais sério é isso diante de Deus. Porque Deus ele consegue ver as intenções do nosso coração. Ele consegue ver aquilo que a gente pensa. Então, se o mandamento quer dizer mais do que isso, que a gente não é... Se o mandamento quer dizer que a gente... que tem algo além do que meramente não roubar, o que ele quer dizer então? Eu só fiz essas palavras iniciais para que a gente tenha isso muito claro na nossa mente. Tá bom? Que esse mandamento ele não está falando somente para aquele cara que foi pego roubando uma casa, roubando um carro ou cometendo algum tipo de furto. A gente tem que conseguir olhar para esse mandamento e ver nele algo mais profundo, que se aplique a nós. Tá bom? A gente tem que conseguir olhar e ver isso nesse mandamento. Então, resumidamente, se a gente for olhar para esse mandamento de uma forma mais abrangente, de uma forma mais profunda, o que a gente pode dizer? Que é um mandamento que nos ensina sobre contentamento e sobre mordomia. Pô, contentamento e mordomia, o que quer dizer isso? Contentamento, o que seria contentamento cristão? É basicamente você ser feliz, você estar contente, independentemente do que aconteça, independentemente das circunstâncias, independentemente do que você tem ou do que você gostaria de ter, mas não tem. Então, esse mandamento, em resumo, ele se relaciona a contentamento e mordomia. O que seria mordomia? Se fala muito sobre mordomia cristã. O que é isso? É basicamente o simples fato da gente ter em mente o seguinte: tudo é de Deus. Nada é de fato nosso. A gente leu aqui no início, 1 Crônicas 29, quando o rei Davi fala, tudo é teu, Senhor. E tudo aquilo que nós te damos, na verdade, já vem das tuas mãos. Nós só te damos porque o Senhor nos deu antes. Então, tudo é de Deus. Então, é a gente ter essa consciência de que as nossas propriedades, os nossos bens, aquilo que a gente tem, tudo que a gente tem, na verdade, nos foi dado por Deus. E, se nos foi dado por Deus, a gente não pode fazer o uso do jeito que a gente quiser. Com os nossos recursos, com o nosso tempo, com os nossos bens. A gente deve administrar isso tudo que Deus deu pra gente, gerir isso daí que Deus deu pra gente, de forma que isso tudo resulte em glória para Deus. Isso tudo resulte no avanço do reino de Deus. É isso, é sobre isso que esse mandamento fala. É um mandamento que fala sobre contentamento, sobre você estar satisfeito com aquilo que Deus te deu e você não cobiçar a ponto de roubar algo que você não tem como comprar ou você não tem como adquirir, não é seu. E ao mesmo tempo você saber que você não tem uma propriedade absoluta sobre as coisas que são tuas. O que você tem é de uma propriedade relativa. Deus te deu por um tempo para que você use para a glória dele. É isso, esse mandamento fala sobre isso. Aí alguém poderia perguntar, né, ou a gente poderia pensar, tá bom, mas como que você chegou nessa conclusão? De que esse mandamento não simplesmente é só sobre não roubar, não furtar. Primeiramente, como eu falei já até aqui, né? Caramba, a gente está olhando para a palavra de Deus, o padrão de justiça de Deus. Então você não precisa nem ser crente para entender que o não furtarás é uma coisa errada. É uma coisa certa, né? O furtar é uma coisa errada. Um não crente, ele consegue perceber isso, que o roubo é pecado. Mas aí alguém poderia perguntar, né? Pô, mas como que chegou a essa conclusão de que é um mandamento que está falando sobre contentamento e mordomia? Pô, tá forçando a barra. Não parece que está forçando a barra? Mas não. Se a gente for olhar de uma forma um pouco mais atenta, a gente vê que não. Então, eu vou tentar olhar dois pontos aqui
sobre como que a gente chega nessa conclusão. Como que a gente entende que esse mandamento está falando sobre mordomia e sobre contentamento? Ao meu ver, de duas formas. Primeiro, analisando o que é roubar. O que é roubar? O que é roubar? A grosso modo, assim, de maneira simples, roubar é a gente se apossar de algo que não é nosso. Certo? Falando bem simples, é a gente tomar, seja com violência ou não, algo que não é nosso. Falando de forma bem simples, é isso. E por que isso acontece? Por não estarmos satisfeitos com aquilo que nós já temos. Ou por a gente desejar algo que a gente não tem como ter. De alguma forma, a gente cobiçar, por isso que esse mandamento, o oitavo, né, que é o não furtarás, está relacionado com isso. Por isso que isso acontece, por a gente não estar satisfeito, certo? Seja se alguém uma pessoa, ou seja se alguém uma empresa, ou seja se alguém o próprio governo. Você só rouba algo que é de alguém. E se a gente esticar um pouco mais esse pensamento, se a gente pensar um pouco mais sobre essa questão, é porque era de alguém. Ou seja, era da propriedade de alguém, certo? Agora, como que se adquire uma propriedade? Vamos um pouco além. Como que se adquire uma propriedade? Como que você compra um carro? Como que você compra um terreno? Como que você compra um bem? Alguma coisa assim. Através do trabalho. A gente pode... É claro que a gente tem outras maneiras de se adquirir propriedades, a gente pode herdar, a gente pode ganhar, mas, de uma forma geral, é por meio do trabalho que é possível a gente ganhar algo. Ou seja, o que a gente vê a partir disso que a gente acabou de falar aqui? Que o roubo pressupõe propriedade, ou seja, você só rouba algo que é de alguém, certo? Seja esse alguém uma pessoa, ou o governo, ou uma empresa, certo? E você tem a propriedade de algo se você trabalhou para aquilo, certo? Então a gente vê que o oitavo mandamento ele é um mandamento de preservação da propriedade. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a gente vive numa cultura, linhas políticas, ideológicas, que vão dizer que, na verdade, a propriedade privada é um problema. Então, a Bíblia não nos mostra isso. Isso tudo que a gente está vendo aqui nos mostra que a Bíblia defende o direito, sim, à propriedade privada. Na verdade, esse mandamento ele quer garantir que você possa ter sua propriedade e a pessoa não vá furtar aquilo que é seu. Diferentemente, por exemplo, do que Karl Marx vai dizer. Ele que defendia que isso era um problema, a propriedade privada. Então, não é possível a gente defender isso biblicamente. Muita gente usa aquele texto de Atos 2 para querer dizer que a igreja de Jerusalém vivia e tinha tudo em comum, para defender que a gente deveria abraçar algum tipo de corrente socialista ou qualquer coisa desse tipo. E não é isso definitivamente que aquele texto ali está dizendo, tá bom? E eu gostaria de trazer aqui dois exemplos na cultura que a gente pode ver de como que isso está perto da gente, de como que essa ideia de roubar do explorador ou roubar do rico ou roubar de quem tem mais para dar para quem tem menos, isso está do nosso lado. Está nas músicas, está nas novelas, está nos livros que a gente lê, tá bom? Tem uma filósofa e professora que ela diz, num certo vídeo, que ela consegue ver uma lógica no assalto. Ela chega a dizer isso. Ela consegue ver uma lógica no assalto. Por quê? Porque dá para considerar o assalto justo dentro de um contexto de injustiça. Ou seja, vejam como que isso é algo sutil e perigoso. É um discurso que, dependendo no ouvido de quem vai cair, a pessoa pode comprar esse tipo de discurso. Ou então ainda o exemplo de uma música, de um cantor de samba e rap, né? Marcelo D2, não sei quem conhece. Ele conta sobre a vida dele, né? Vai falando sobre as coisas dele e tudo mais. E tem uma parte que ele fala assim, vida de moleque, sempre sangue bom. Calote no ônibus para ir à praia no verão. Para ficar um pouco mais na praia, né? Ou seja, dava calote no ônibus para ir à praia durante o verão e para ficar um pouco mais na praia, ainda roubava o supermercado. E depois ele diz, mas para mim isso nunca foi pecado. Ou seja, qual é a ideia que ele tem? Qual é a ideia que se tem por trás? Se eu estou roubando do supermercado, do cara que tem muito, isso não é um problema. Ou se eu estou dando um calote, se eu estou roubando a empresa de ônibus, isso não é um problema. Então, o que a gente vê? Que essas duas coisas são expressões da cultura, né, que estão do nosso lado, que são relativização do roubo. Eu sei que a gente não pode negar que há muita injustiça na nossa sociedade, isso é claro, isso é nítido, mas isso não quer dizer que a riqueza é um problema por si só. Isso não quer dizer necessariamente que toda pessoa rica é má.
A gente tem na Bíblia vários exemplos, como o de Jó, de homens que tinham o seu coração centrados em Deus e eram pessoas generosas. Não tinham a riqueza como uma idolatria, não tinham a riqueza como um Deus. Então, ao contrário desse tipo de pensamento, muitas das vezes, como eu falei no início, até invejoso, um tipo de pensamento invejoso, a gente deve se alegrar em Deus. A gente deve se alegrar com aquilo que Deus nos deu e estar satisfeito com aquilo que Deus nos deu. Isso não quer dizer que a gente não possa se esforçar para conquistar coisas, para conquistar bens, para ter uma casa mais confortável, para ter um carro mais confortável, melhor. Mas isso quer dizer que, ainda que a gente não tenha tudo que a gente gostaria de ter, a gente tem que estar satisfeito e reconhecendo a bondade de Deus e nos dá muito mais do que a gente merece. E isso tem a ver com contentamento. Mas, por outro lado, a Bíblia é muito enfática também em mostrar que existe, que a Bíblia não aprova essa ideia de propriedade absoluta. Ou seja, eu falei de um lado que existem correntes, né, políticas que falam que é justo você, por exemplo, se apropriar de terras que não são suas para distribuir para quem é mais pobre. E isso a Bíblia não, definitivamente a Bíblia não concorda com isso. Agora, por outro lado, a Bíblia também não concorda com a ideia de que eu batalhei, eu conquistei, eu corri atrás, então eu faço o que eu quiser com isso, porque tudo fui eu que ralei e corri atrás para conseguir isso. Na verdade, não existe essa ideia da propriedade absoluta, de que a gente pode fazer o que a gente quiser. Como eu falei no início, é a ideia de mordomia, ou seja, tudo que a gente recebeu como se fosse um empréstimo da parte de Deus. É nosso? Sim, é nosso realmente. E é isso que o mandamento quer preservar, de que ninguém chegue e usurpe isso, que roube isso de nós. Mas, por outro lado, a Bíblia não está ensinando que a gente tem propriedade absoluta sobre isso. Então, se a Bíblia fala tanto que o cara que tem essa visão revolucionária, que acha que tem que ele se vê no direito de matar ou de assaltar os ricos porque eles têm mais, se esse cara está errado, ao mesmo tempo também o outro cara que acha que ele conquistou tudo, que acha que ele tem o direito de fazer o que ele quiser com as posses dele, se tanto um quanto o outro estão errados, qual é o ensino então que a Bíblia nos mostra sobre isso? Como eu falei anteriormente, que a gente tem sim essas coisas, mas a gente tem que desfrutar dessas coisas com ação de graças. Ou seja, como diz o ditado popular, no caixão não tem o quê? O que o ditado popular fala? Alguém conhece? Não tem gaveta, né? No caixão não tem gaveta. Então, é isso. O nosso coração não deve se apegar a essas coisas, a esses bens. E isso tem a ver com a ideia de mordomia e de contentamento. Então, uma segunda maneira que a gente consegue perceber como que esse mandamento está relacionado com contentamento e mordomia é a gente olhando a forma positiva do mandamento. O que isso quer dizer? Esse mandamento não furtarás, ele está falando algo negativo, né? Do ponto de vista assim, não faça algo, não furte. Então a gente poderia pensar nisso na forma positiva. Por exemplo, quando os outros mandamentos falam, né? O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O que Deus está falando? Não tenha outros deuses. Não adore outros deuses. Não sirva a outros deuses que não Deus da Bíblia, que não Deus verdadeiro. Então qual seria a forma positiva disso? Sirva ao Deus verdadeiro. Ou quando o sexto mandamento fala, o sétimo mandamento fala, não adulterarás. Ou seja, não adultere. Qual seria a forma positiva disso? Seja fiel. Certo? Então, qual seria a forma positiva do não furtar, do não roubar? Para que a gente consiga perceber o que é essa forma positiva do não furtar, qual seria o contrário de não furtar, eu vou recorrer a um texto aqui de Efésios capítulo 4. Não precisa abrir, somente ouvir, depois se vocês quiserem com calma. Efésios 4, 28 diz, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Ou seja, o que Paulo mostra para a gente nesse texto? Que o contrário de roubar é o quê? Trabalhar. Trabalhar de modo digno, de forma que a gente consiga repartir com o necessitado. Ou seja, o contrário do roubo é o trabalho digno. Trabalho esse que, como fruto, além do nosso sustento, do sustento da nossa família, a gente consegue também ajudar outras pessoas, fazer o bem a outras pessoas. Ou seja, se o roubo é subtrair, através do trabalho você consegue somar, você consegue servir a outras pessoas. E esse é o ensinamento.
que através desses bens e disso que Deus tem nos dado, através do nosso trabalho, a gente pode gerenciar esses nossos bens, gerenciar os nossos talentos, tudo que a gente tem para servir aos outros. Então, eu vou passar aqui por alguns pontos rapidamente, que eu já estou até me estendendo um pouco. Primeiramente, o que a gente consegue perceber nesse texto, quando ele fala que aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Primeira coisa que a gente percebe, que o nosso trabalho não serve como sustento somente para a gente e para a nossa família. Então, sempre que a gente pensar em trabalho, a gente tem que pensar também no trabalho como maneira de servir ao nosso próximo, tá bom? Como uma maneira de servir as pessoas que nos cercam. E se a gente fosse dar exemplos disso, a gente poderia pensar em muitas coisas, eu não vou me estender nisso aqui, mas alguém que, aqui na igreja mesmo, a gente tem muita gente que trabalha com obra, né, eletricista, pintor. Isso é uma forma, né, de utilizar esses dons, essas habilidades que Deus deu para a gente para servir. Além disso, outra coisa que esse texto ensina para a gente é que o trabalho não é uma coisa ruim por si só. Muitas das vezes a gente pensa que o trabalho é uma coisa penosa, uma coisa ruim em si, mas não. Na verdade, a maldição da queda é que do suor do nosso rosto a gente iria tirar o nosso pão. Então, o trabalho, na verdade, é algo bom. E nesse sentido, quando a gente está pensando em não roubar e não furtar, muitas das vezes a gente vê que essas coisas estão associadas. A preguiça ou a falta de vontade de trabalhar, muitas das vezes está ligada ao roubo, a esse estilo de vida malandro, a um estilo de vida que é meio encostado. Então a gente deve definitivamente olhar para esse texto e ver que a forma positiva do não furtarás é justamente isso, você trabalhar duro, de modo digno e de modo que você possa sustentar tanto os seus, quanto também ajudar a outras pessoas. Então, depois de dizer essas duas coisas aí, né, como eu falei no início, o que eu estou dizendo, qual tem sido aqui desde o início o meu ponto? De que o não furtarás não está somente relacionado ao cara que é um criminoso, ao cara que rouba, ao cara que furta, mas ele tem um aspecto mais profundo, que é do nosso contentamento e da nossa mordomia, ou seja, da forma como a gente gerencia aquilo que a gente tem, os nossos recursos, os nossos bens, a serviço de Deus. Dito isto, eu vou, já chegando para o final, tentar dar alguns exemplos específicos e práticos de como que a gente pode transgredir o 8º mandamento, tá bom? Então, por exemplo, eu vou pontuar algumas coisas aqui. Receber coisas de má procedência. Com certeza alguém aqui já se deparou com esse tipo de boa oportunidade, certo? Algo que tem um preço X e alguém chega te oferecendo por uma balelazinha muito mais barato, metade do preço, ou 1/3 do preço. Ou algo de procedência duvidosa. Então, qual é o conselho bíblico para nós aqui? Na dúvida, se está gerando, assim, aquele ditado que diz, né? Não existe almoço grátis. Então, desconfie. Esse é o ponto. Desconfie de algo que está muito barato. Isso não precisa nem ser crente para ter consciência disso, né? De que quando vem algo muito barato, a procedência pode ser duvidosa. Ou, por exemplo, uma outra situação que a gente pode transgredir o 8º mandamento, você participar de contratos imorais, como, por exemplo, algum tipo de agiotagem, onde você empresta dinheiro a juros exorbitantes para alguém que está com uma necessidade. Ou ainda, pegar emprestado algo de alguém e não devolver, ou demorar para devolver, ou demorar para restituir aquilo, ou quebrar e restituir quebrado, ou fazer uma maquiagem para parecer que não está quebrado, que não está tão ruim. Ou então, quando, por exemplo, a gente vai vender um carro, alguma moto, alguma coisa, a gente mascara aquilo de alguma forma e furta da pessoa o direito de saber que aquilo que ela está comprando está com problema. Enquanto que uma postura nossa de crente deveria ser o quê? Ser honesto com a pessoa. Mostrar realmente, olha, vou tirar aqui R$1.000, vou tirar aqui R$2.000 desse carro aqui porque está com problema. Certo? Ou então, a gente poderia pensar em compartilhar ou fazer qualquer tipo de apoio à pirataria, a coisas piratas de uma forma geral. Coisas que devem ser reproduzidas, né? CD. Hoje em dia a gente usa pouco CD, mas eu mesmo já fiz muito isso. Já comprei muita coisa pirata. Mas a gente tem que estar atento a isso. Eu sei que é uma coisa muito comum, até na nossa cultura, não é visto como um problema, é algo super, né, comum a gente usar, às vezes, programa de computador pirata, jogo pirata. Mas a gente tem que ter atenção.
Porque a gente é crente. A gente é crente. Então, o nosso temor, a gente tem que ter essa consciência, esse zelo de que a gente vai prestar contas a Deus e de que a gente leva o nome de Deus em tudo que a gente faz. Ou, por exemplo, alguém que trabalha numa empresa e utiliza o carro da empresa para fins pessoais, utiliza o combustível, utiliza o celular da empresa, está roubando também. Ou então o uso, para quem trabalha com comércio, o uso de pesos e medidas falsas. Você frauda, fala que está, sei lá, a pessoa vende cloro, eu lembrei de uma tia minha que vendia cloro. Aí fala que está vendendo 2 litros, está vendendo 1,5 litros. Está vendendo, sei lá, menos do que aquilo que está falando que vende de fato. Gato na luz, gato na internet. Ou você deixar de devolver a Deus aquilo que é dele. Você pode roubar a Deus, a gente pode roubar a Deus. Quando a gente deixa de dar para ele aquilo que é dele. As ofertas que a gente deve fazer, os dízimos. Ou matar tempo no trabalho. Às vezes a gente recebe por hora e a gente está lá no celular, brincando, se distraindo. Ah, meu patrão já tem o suficiente, ele não precisa disso. Ele não precisa disso, isso daí não vai fazer falta para ele. Irmãos, a gente não precisa disso. Vamos confiar de que Deus, o nosso Deus, ele é Pai, ele é nosso Pai. Então ele se importa com as nossas necessidades, a gente não precisa desse tipo de coisa. Amém? Então, agora já passando para a conclusão, antes de finalizar, eu gostaria somente de fazer um apelo para caso eventualmente tenha alguém aqui que não conhece a Cristo, que não conhece a Jesus, eu queria fazer esse apelo de que todos nós, em algum sentido, nós roubamos a Deus. Nós roubamos a glória que é devida a Deus. A gente toma para nós a glória que é devida a Deus. A gente não pode olhar para esse mandamento de não furtarás somente como se isso aqui estivesse falando que eu não posso pegar uma pistola e sair por aí roubando carros ou a casa de alguém. A gente tem que entender a dimensão mais abrangente e mais profunda desse mandamento. Então, em algum sentido, todos nós já nascemos roubando a glória que não é nossa, que é de Deus. Então, por exemplo, quando você bate no seu próprio peito achando que você tem bens, ou que tudo que você tem porque você conquistou, porque você correu atrás, você está roubando uma glória que não é sua, uma glória que é de Deus. Porque Ele que te deu capacidade, Ele que te deu uma mente para você conseguir pensar, para você conseguir arrumar um emprego, passar num concurso, ou para você conseguir gerir um negócio. Ele que te deu força para você conseguir trabalhar com as suas mãos. Se você trabalha com as mãos, se você é um pedreiro, se você é um agricultor, é Ele que te deu isso tudo. Então você não pode bater no seu peito de uma forma orgulhosa, roubando a glória que é dele, como Deus provedor. Então, naturalmente, a gente é um ladrão diante de Deus. A gente não pode achar que isso é demais, que isso é exagero. Ou então, outro exemplo, quando a gente acha que a nossa saúde é muito boa, porque a gente cuida, porque a gente é uma pessoa responsável. É claro que isso tem o aspecto da nossa responsabilidade no alimento e tudo mais. Mas a gente tem que reconhecer que Deus é o nosso sustentador. É aquele que sustenta não só, aquele que nos dá a capacidade de trabalhar e para adquirir bens, mas aquele que também nos dá saúde, aquele que nos sustenta. Então, que a gente tenha isso em mente. Como eu falei no início, a lei ela foi dada para nós como uma revelação de quem Deus é. E como essa revelação de quem Deus é, a gente não tem que olhar para a lei e falar assim, eu vou conseguir seguir esses mandamentos aqui e aí Deus vai me aceitar. Não. A gente, na verdade, tem que olhar para a lei dizendo assim, cara, isso aqui mostra quem Deus é. Eu sei que eu não tenho capacidade para atingir esse padrão. E por isso eu recorro a Ti, Senhor. E por isso eu preciso do Teu sacrifício, Senhor. Do sacrifício de Cristo. E aí a gente se volta para a lei e realmente vai buscar obedecer a tudo isso que está aqui. Mas não como uma moeda de troca. Não como tentando obedecer para alcançar o favor de Deus, mas obedecendo porque a gente sabe que isso agrada ao nosso Deus. A esse Deus que a gente ama e que a gente adora. E por último, que a gente esteja atento a essas duas questões que eu coloquei aqui. O descontentamento, né, e a mordomia. O contentamento e a mordomia. Que a gente esteja atento a isso. Que a gente esteja atento a isso. A gente o tempo inteiro é bombardeado a sermos pessoas descontentes com o que a gente tem. Nunca é suficiente o que a gente tem. A cultura nos bombardeia assim. O Instagram nos bombardeia assim. As novelas. Insatisfeito com o nosso corpo. Insatisfeito com aquilo que a gente tem, com a nossa família, com os nossos bens. Então que a gente lute contra isso. Contra essa tendência natural nossa de estarmos insatisfeitos.
E que a gente tenha isso em mente também com relação à mordomia, de que tudo que a gente tem, todas as nossas propriedades, os nossos bens, propriedades essas que o oitavo mandamento busca resguardar e preservar, essas propriedades e tudo que a gente tem, todos os nossos dons, nada é absolutamente nosso. Nada disso é nosso de fato. Deus deu para a gente gerenciar isso por um tempo, enquanto a gente está aqui. Como a gente leu no início, o texto de 1 Crônicas 29, que fala sobre como que a nossa vida é passageira, no verso 15. Então, que a gente tenha isso na nossa mente e que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente esteja também atento a esses pontos específicos que eu coloquei aqui, através dos quais a gente pode estar transgredindo esse mandamento de não furtar. E que a gente tenha em mente que o nosso padrão, se a gente acha que isso é demais, pô, mas caraca, pirataria, pô, não furtar, pô, mas isso é uma coisa tão pequena. Quando Jesus está falando em Mateus 5 sobre a forma como os discípulos deveriam amar, mesmo aqueles que não os amavam, ele fala assim, portanto, sede santos, assim como é o santo o vosso Pai que está nos céus. Sede perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Por que ele fala isso? Porque ele estava mandando que eles amassem a pessoas que não amavam a eles. Então, qual poderia ser a reação natural deles? Caramba, mas é demais. É demais. E ele ainda fala de uma maneira muito clara. Porque se vocês amam somente quem ama vocês, os ímpios também fazem isso. Ou seja, o que Jesus está ensinando? O padrão nosso, o padrão do cristão é um padrão diferente. É um padrão diferente. Então, se o nosso padrão está nivelado por baixo, digamos assim, está igual ao padrão do ímpio, que a gente esteja atento e se arrependa disso. E assuma o prejuízo que vai vir disso, porque eventualmente a gente vai ter prejuízo por causa dessas coisas. Amém? Então vamos orar para terminarmos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te damos graças, Senhor, por essa série que o Senhor nos deu, Pai, através da qual podemos pensar um pouco a respeito dos 10 mandamentos, a respeito da tua lei, como o salmista fala, Senhor. Mais doce que o mel à minha boca é a tua lei. Senhor, que os teus mandamentos, os teus decretos, Senhor, sejam assim para nós, Pai. Doces, agradáveis, que possamos encontrar vida, Senhor, nesses mandamentos. Que possamos nos alegrar, Senhor, ao viver uma vida que honra o Senhor, ao viver uma vida diferente, Pai. Uma vida que dá testemunho diante do mundo caído. Que possamos realmente desejar esse padrão, Senhor, mesmo quando isso nos traz prejuízos, mesmo quando isso faz com que tenhamos que assumir a perda, assumir o prejuízo. Que o Senhor nos conceda o Teu Espírito Santo, Senhor, porque sabemos que é impossível nós vivermos esse estilo de vida, é impossível nós desejarmos essas coisas, a menos que Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, esteja nos guiando para obedecermos a Ti com alegria. Como fala também a Tua palavra, que os Teus mandamentos não são penosos para nós, não são algo pesado, que possamos obedecer a Ti com alegria, Senhor. Nos ajuda, Pai, a enxergarmos o 8º mandamento, não apenas como algo longe de nós. Isso é só para o fulano, isso é só para o ciclano, isso é só para o cara que furtou, que roubou. Não, Senhor. Que possamos enxergar que em diversas coisas pequenas, Pai, nós roubamos, Senhor. Roubamos aquilo que não é nosso. Seja o nosso tempo que o Senhor nos concede, nós usamos de maneira ruim. Seja os nossos bens. Seja aquilo que nós roubamos de nossos patrões. Enfim, Senhor, nos conceda, Senhor, misericórdia e a Tua graça. Nos conceda também uma semana, Pai, abençoada, debaixo da Tua presença. Abençoa a vida de cada um dos nossos irmãos aqui e que quarta-feira possamos estar novamente juntos para louvar o Teu nome. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, só alguns avisos aqui. O nosso pastor Michael, ele, como eu falei no início, ele está de férias, então ele vai voltar no dia 30. Então, essa semana segue normal a nossa programação.